Olá, amigos! Estamos de volta com mais um Cantinho do Aconchego. Hoje trazendo uma pessoa muito especial. Nosso entrevistado de hoje é espírita, convicto, palestrante, evangelizador, autor, músico, dentre outros talentos. Estamos aqui hoje com o Aldo Motelevich. Como vai, Aldo? Olá, Valdir. Olá, amigos da Arte Espírita. Que prazer poder estar com vocês aqui nesse programa que é o Cantinho do Aconchego, que já é um programa já querido por todos nós. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, eu que agradeço. Então, Aldo, uma pergunta de início, já que eu faço para quase todos os entrevistados. Existe arte espírita? Opa, existe arte espírita? Nossa, que pergunta bacana. Adoro quando me faz essa pergunta, Valdir, porque é uma grande oportunidade a gente tirar um pouquinho do conceito equivocado e às vezes até dos preconceitos, né, que existem acerca desse tema, que é muito tranquilo para quem estuda realmente a doutrina espírita, já sabe por que existe arte espírita. Mas vamos pensar que todo mundo é leigo, começar do beabá. Eu gosto de responder bem pedagogicamente. Quem que falou pela primeira vez em arte espírita? Nós vamos ter que voltar lá na Revista Espírita de 1860, no mês de dezembro, porque no mês de novembro, um senhor chamado Alfred de Musset, ele foi na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas sem ser evocado, esse espírito, ele não foi evocado, e apareceu lá numa reunião, se eu não me engano, no dia 23 de novembro. Mas só está essa matéria na Revista Espírita em dezembro, porque o Kardec, demorava um pouquinho para poder colocar na revista depois. Mas é claro que se o Kardec colocou na revista é porque ele achou muito importante. Como os membros da sociedade não tinham questões pré-paradas ou preparadas para fazer ao Alfred Musset, porque eles tinham muita seriedade no trabalho deles, então eles sempre preparavam as questões, que eles julgavam importantes para a evocação que eles iriam fazer à noite. Naquele dia, eles receberam o Alfred Musset sem ser evocado. Parece aquele artista que chega numa festa com violão, se tiver chance ele toca. O Alfred Musset é um francês, novelista, enfim. Não estou dizendo que ele era músico, mas ele estava lá como um artista que apareceu. Mas como ele era muito conceituado, os membros da sociedade fizeram questão que ele falasse alguma coisa, fizesse alguma reflexão. Então ele deixa um pouco solto para que ele faça algumas reflexões ali em torno da arte. Mas alguns ali logo já perceberam a oportunidade que aquele momento trazia e já fizeram algumas questões ali, já deixaram meio prontas para ele na hora. E alguém fez uma pergunta muito interessante. Disse, olha, as artes no passado foram influenciadas pelo paganismo, depois pelo cristianismo. Haverá um dia a arte espírita? E o Alfred Musset responde com muita propriedade. Ele diz, bom, fazeis uma pergunta que é respondida por si mesma. O verme, depois o casulo e, por fim, a borboleta. O verme é a arte pagã, o casulo a arte cristã e a borboleta a arte espírita. Então é a primeira vez que alguém ouve o termo arte espírita. Ok? E aí, claro, ele continua essa conversa, mas para nós o que é mais importante? É entender se essa arte espírita que o Alfred Musset está falando ali é a arte que nós fazemos no movimento espírita? Na minha opinião, isso é a opinião do Aldo, então eu me responsabilizo pela minha opinião, e eu sou daqueles que falam, que dão opinião, então eu sempre digo, para arrumar inimigos você não precisa declarar guerra, é só você falar o que você pensa, que aí quem pensa diferente já te cancela, como dizem hoje em dia, cancela o Aldo, não deixa ele falar. Mas enfim, eu acho que aquela arte que ele está dizendo ali é a arte espírita ideal. O que é a arte espírita ideal? É a evolução da arte, a evolução natural. Então todas as artes um dia vão evoluir naturalmente para uma arte que é espiritualizada, que ele está falando uma arte espírita, uma arte, como o Kardec diz que o espiritismo não é a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões, ele está dizendo que o futuro das artes é uma arte espírita, uma arte mais ligada aos cimos, aos páramos celestes. Eu chamaria a arte espírita que nós fazemos de arte espírita conceitual ou conceitualizada. Por quê? Porque é uma arte feita por espíritas para o movimento espírita. E eu ainda criei um tripé para que as pessoas pudessem entender, diferenciar o que é uma arte de um espírita artista da arte de um artista espírita. Então, primeiro lugar desse tripé é, essa pessoa é espírita? Você falou o Aldo é um espírita convicto quando você estava me apresentando. Então, o Aldo fez a música, ele é espírita? Sim, ele se declarou espírita. Não vamos nem aprofundar a questão de ser espírita, senão vamos ficar 2 dias falando sobre o que é ser espírita. Mas o Aldo declarou-se espírita, para todo mundo ele falou que é espírita, ele, é o que ele professa. Em segundo lugar, segundo pilar,
ela tenha essa intencionalidade de ser espírita. O Aldo fez uma canção e ele tinha essa intencionalidade de ser espírita. Sim, o Aldo tinha. Ele fez uma música e ele tinha intenção que ela fosse espírita. E por último, não menos importante, o conteúdo dessa canção. Ela contradiz em alguma coisa o que diz o Espiritismo ou o Evangelho de Jesus? Não, não contradiz. Inclusive, reforça, ela fala sobre esses conteúdos ou fala sobre uma moral universal que é a do Cristo também. Então, se a gente tiver esse tripé, a gente pode dizer, então, isso é uma arte espírita, feita para o movimento espírita, por um espírita com essa intenção e que o conteúdo coaduna com o conteúdo espírita, ou pelo menos ele não, contraria, o que é mais importante. Porque a gente pode falar de qualquer coisa na arte espírita, de qualquer coisa mesmo, desde que ela não contrarie o que diz o Espiritismo ou o Evangelho e também que ela, de preferência, fale um pouco desse conteúdo, né, e faça propaganda desse conteúdo, sem proselitismo, sem necessidade de um proselitismo. Se ela for usada dentro do movimento espírita, tudo bem, você pode falar de maneira proselitista, não tem problema. Agora, se for usada fora, aí você usa as canções que são mais universais, que falam de valores morais, como perdão, ok? Então, eu vou dar um exemplo clássico aqui. Se o Roberto Carlos faz uma música sobre reencarnação, é uma música espírita, Aldo? Não. Por quê? Porque não tem o primeiro tripé, que é o primeiro pé do tripé, que ele não é espírita. E às vezes ele nem tinha essa intencionalidade, apesar do conteúdo coadunar com o conteúdo espírita. Mas não é uma música espírita. Como é que nós chamamos essa música, Aldo? Chamamos ela de música com temática espírita. Ok. E se o Aldo, que é espírita, né? E se o Aldo... Não, pode ser espírita também, porque às vezes tem coisa que é só a religião espírita, mas claro, a reencarnação é de várias, né, religiões. Inclusive muito mais do que as que não são. Agora, se o Aldo, por exemplo, está fazendo uma música e o Aldo não queria que ela fosse espírita, mas o Aldo é espírita, e o conteúdo dela não contraria os preceitos espíritas, muito pelo contrário, até fala de um valor maior, mas o Aldo não queria. Também não é, porque o Aldo pode fazer um trabalho como espírita músico, né, que não é músico espírita, e vai ser para um outro segmento. Eu estou, inclusive, gravando um material agora, a gente pode falar mais no final, que é infantil, mais pedagógico para escolas, para fazer esse processo mais virtual. Eu já tinha começado a fazer aqui em Curitiba, e ele não tem necessariamente essa necessidade de ser espírita. Ele não vai ser porque eu não tenho essa intencionalidade, apesar do conteúdo não contrariar, apesar de eu ser espírita, eu não tenho essa intencionalidade. Então ele não será. Ele pode ser usado pelo movimento espírita? Pode, a gente usa muita coisa aproveitável, mas tem necessidade de usar? Não, porque tem muita coisa que foi feita com o tripé. Tinha a intenção de ser, então vamos priorizar esse material, certo? Então isso é só para a gente entender o porquê, da onde vem. Senão as pessoas vão achar que nós, artistas espíritas, é que inventamos esse termo, né? Mas não é isso, aí já está lá, nós apenas entendemos a ideia e estamos dando sequência, tentando criar um movimento, né, cada vez mais dinâmico de arte espírita, genuína para o movimento espírita. Muito interessante e bastante esclarecedora a tua resposta. Gostei demais. Aprendi bastante também. Então, é bom para que as pessoas que têm alguma dúvida, às vezes, né, falam assim, Aldo, mas e se um espírito passar uma música para um médium, essa música é espírita? Não, não necessariamente. Tem muitos espíritos que não são espíritas, que simplesmente é uma música mediúnica. Tudo bem, tem várias músicas assim. Inclusive músicas eruditas foram passadas assim no passado, né? Beethoven ou Mozart, não lembro agora, mas foram passadas dessa forma. Então, não necessariamente essa música vai ser espírita, vai ser uma música mediúnica, como às vezes a pintura mediúnica, como qualquer coisa, mas não necessariamente espírita. Por quê? O espírito tinha que ser espírita, né? Como diz o Bezerra, né? Os espíritas, né? Espíritos espíritas presentes. Por que ele fala espíritos espíritas? Porque tem uns que não são, senão ele falava que todos eram, né? Então, ele não é, às vezes, então não é. E às vezes ele não tinha essa intenção, apesar do conteúdo coadunar com o conteúdo espírita. Muitas vezes ele não tinha essa intenção, ou muitas vezes ele nem era espírita. Então a gente tem que ver se tem. Se tem os três, mesmo uma música mediúnica pode ser uma música espírita, desde que atenda esse critério, que na verdade é dual, tá, gente? Nós estamos construindo isso, não existe nada pronto, mas a gente acaba de tanto discutir em seminários, né, em oficinas, ver os amigos que têm um pouquinho mais de experiência falando sobre o assunto, a gente acaba tentando dar a nossa, né, nós darmos a nossa contribuição para que as pessoas possam. Aí alguém fala assim, mas Aldo, a gente não precisa categorizar o que é música espírita, ou classificar, né? Ou conceitualizar, como você falou, música conceitualizada. Bom, se nós não fizermos isso,
eu posso garantir a vocês que algum dia alguém que não entende nada do que nós estamos fazendo vai fazer essa classificação e nós vamos ficar bem bravos. Então é melhor que a gente faça, que construa isso já, para não cair na mão de alguém que não entende o que nós estamos fazendo e vai dizer, né, isso é isso. Aí alguém fala assim, Aldo, mas música gospel fala de tudo. Não, música gospel é um termo muito genérico, né? A música gospel, por exemplo, faz músicas lá de adoração ou coisas que nós, às vezes, dentro da doutrina espírita não acreditamos, né? Ela pode falar de outras coisas, de uma religião evangélica. Então nós não podemos cair nessa vala comum de música gospel. A princípio, no mercado fonográfico, nós vamos acabar caindo porque não existe ainda um gênero de música espírita, mas quando tiver um movimento muito pujante, muito forte, eles vão separar porque vão ver que realmente é um movimento diferente. E eu já considero um gênero mesmo espírita, não estilo, ok? Porque o gênero espírita pode ser rock, pode ser pop, pode ser reggae, pode ser clássico, pode ser o que for. Mas como gênero ele vai acabar existindo. Nós estamos construindo isso para separar o que é espírita do gospel, apesar de agora eu tenho certeza que muita gente que faz seu material espírita coloca lá, né, no Spotify, gospel ou qualquer coisa do gênero. Aldo, quero aproveitar. E aonde você encontra material para estudo da arte espírita? Eu acabei de dar uma primeira pista, né, que é a Revista Espírita. Na Revista Espírita, que são 12 volumes, que vai de 1858 a 1869, ano do falecimento do Kardec, nós temos muitas conversas sobre arte ali, muitas conversas inclusive de Beethoven, de Mozart, né, de Chopin, tem muita conversa sobre arte ali. E não necessariamente sobre arte espírita, mas falando dessa arte, das transformações dessa arte. E nós temos na Obras Póstumas um capítulo todo dedicado à arte espírita, no Obras Póstumas, onde tem ali o maestro Rossini, né, falando bastante sobre as harmonias, sobre essa questão de harmonia, e falando também da arte espírita. Nós temos um livro que chama O Espiritismo na Arte, de Leon Denis, que é uma obra magnífica que fala muito sobre várias artes. Eu estou falando aqui de música porque é a minha área hoje, mas lá vai ter teatro, arquitetura, pintura, para todos, né? Tua arte é pintura, né, Valdir? Então lá vai ter para todas. Nós temos um livro chamado Devassando o Invisível, da Ivone Pereira, que ela tem ali uma conversa com Chopin, é muito interessante, e ele nos revelando que Victor Hugo e mais ele e outros artistas vão renascer para sublimar as artes no mundo, né? E Victor Hugo estaria ali responsável, capitaneando toda essa sublimação das artes nesse século que nós estamos vivendo agora. E então já está dando a dica de quem que está capitaneando isso para a gente, que é o próprio Victor Hugo, né? Responsável por sublimar as artes. E aí tem várias outras obras, tem uma obra que eu gosto muito, duas obras, que é do Edmundo César, que já foi presidente da Abrarte, que é Círculo de Estudos Espíritas, né? Que ele faz ali por estudo. Então, para quem quiser reunir um grupo na Casa Espírita, Círculo de Estudos Arte e Espiritismo. Tem também a Arte na Casa Espírita, para quem quer realmente entender como é que começa a fazer arte na Casa Espírita, como é que começa a montar um grupo de música, de teatro, de dança na Casa Espírita, o Beabá. São duas obras muito bacanas, com todas as informações também citadas nas obras do Kardec ali, com citações das obras do Kardec sobre arte espírita. Está tudo ali bem guardado nessas obras do Edmundo César. Ele fez uma compilação que ficou muito rica, então a gente pode achar essas referências nessas obras do Edmundo também. E tantas outras obras, né? Nosso Lar tem informação sobre arte no mundo espiritual, né? Várias obras têm ali expressões de arte acontecendo, inclusive nas colônias espirituais. Que maravilha, hein? E mesma coisa, qual o papel da arte espírita na transição planetária? Qual o papel da arte espírita na transição planetária? Uau! O papel da arte espírita é muito variado, né? E na transição planetária ele é profundamente necessário, porque a arte espírita, como eu estava dizendo, ela tem um propósito mais nobre. Ela não é uma arte que é vista como entretenimento ou uma arte mercadológica. Não existe nenhum mercado de arte espírita. Toda obra espírita, inclusive, não é pra gente, né? Isso tem um vínculo para alguma associação, se você for vender um CD, fazer uma apresentação, qualquer tipo de arrecadação, o artista espírita normalmente ele vincula alguma organização de atendimento social, alguma casa espírita, algum projeto. Então, dentro desse mundo de regeneração que nós falamos, na transição planetária, já que a arte espírita tem um propósito mais nobre, ela vai servir para soerguer as criaturas. E a gente está vivendo um momento muito forte, né? Muito intenso, quase estamos entrando no segundo ano aí de pandemia, e essa arte nós estamos vendo aí com
as divulgações através das mídias, das redes sociais, das plataformas de streaming, enfim, está realmente auxiliando, né, toda essa humanidade que vive um momento bem forte, bem difícil de ansiedade, de medo, né, de dificuldades financeiras, de relações, enfim. E essa arte ela está servindo aí para poder trazer um pouquinho de esperança, de paz, né, de coragem para essas pessoas que realmente nesse momento estão... É muito bacana quando a gente vê um relato, né, de alguém dizendo, nossa, que bacana, eu estava me sentindo tão mal, mas de repente vi você fazendo aquela live, aquela música caiu para mim, muito importante naquele momento. Então você vê o papel da arte espírita, né, como ela tem um papel muito importante. Nós não devemos realmente nos preocupar mercadologicamente. Nossa, mas não tem ninguém que me apoia, mas não tem ninguém que vai patrocinar um CD, as rádios não tocam. Isso não importa. Isso importa que você faça e que essa arte ela vai cumprir o papel dela, que é realmente tocar, né, que a pessoa entre em contato com essa arte e possa realmente ser soerguida a partir do estado mental e vibracional que ela está. Você vê que as outras artes elas não têm esse compromisso. Você pode fazer uma música lá que fala de um tema triste, de alguém que me deixou, eu fiquei sozinho. E aí nesse momento que a pessoa está vivendo, que ela precisa de muito ânimo, se ela colocar aquela canção, ela vai ser colocada mais lá para baixo a sua vibração, ficando nesse caldo fluídico de vibrações mais baixas da crosta planetária, onde ela vai entrar ali numa ideia de suicídio, de desistir, né? E a arte espírita não. Ela não, jamais ela vai tocar nesse tipo de assunto. Ela vai sempre te levar a falar de esperança, de fé, de amor, né, de perdão. Então, sempre que uma obra for doutrinária, isso é muito importante que a gente classifique, para que essas pessoas possam realmente usar essa obra como quem vai comprar um livro dentro da casa espírita, né? Para quem vai lá buscar um livro, ela possa achar uma obra de arte, seja um livro, seja uma música, um CD, que ela possa ter essa certeza de que essa obra é chancelada, que ela é doutrinária, que nada que ela está buscando ali vai lhe fazer mal, que vai te trazer algum prejuízo emocional ou vibracional, né? Então esse é o grande papel da arte. E além do que, né, Valdir, a gente sabe que a arte, diferente do estudo, às vezes teórico, ela penetra mais fortemente nas nossas ondas mentais, nos nossos centros mentais que são responsáveis pelas emoções. Então, às vezes, a pessoa é um pouquinho refratária a um conteúdo, ela não está entendendo, ela está muito refratária, aquilo é muito diferente do que ela vem já aprendendo há várias existências, mas de repente vem aquela música e entra naquele centro emocional e mexe com as suas cordas mais vibráteis e a pessoa se desarma e começa a entender aquele conteúdo agora porque alguém despertou nele uma emocionalidade que ele estava refratário, que ele estava segurando e às vezes vem aquelas lágrimas e lava, né? Todo aquele jarro da alma que Neil Lúcio fala na obra Jesus no Lar, né? Lava aquele jarro da alma, aquelas lágrimas, e ele consegue reter aquele ensinamento valioso que às vezes é teórico por muito mais tempo. Então realmente é lindo. E o Neil Lúcio, inclusive, só para a gente finalizar, ele finaliza esse texto do Jesus no Lar dizendo assim: a gota de orvalho em lírio alvo é qual diamante celeste, mas na poeira da estrada é só gota lamacenta. Nunca esqueça dessa verdade simples e clara da natureza. Ou seja, realmente a gente precisa lavar esse jarro da alma, né, que é essa emocionalidade, para que o ensinamento novo, essas orientações, às vezes teóricas, possam ficar, né, mais tempo na gente. Maravilha, cara. A música é uma oração, né? A música espírita é como se fosse uma oração, né? Ela é uma oração. E, aliás, uma oração já é uma música também, porque tem uma metrificação, que tem toda uma emocionalidade. Agora, quando ela é acompanhada desses acordes, dessa harmonia, como diz o Rossini, né? A música é a médium da harmonia. Olha que definição bacana do Rossini. A música é a médium da harmonia. E tudo, né? Tudo no mundo busca essa harmonia, esse equilíbrio. E a música é a médium da harmonia. Claro, a música comprometida com valores nobres, a música, porque música é uma definição muito subjetiva. Então, estamos falando dessa música espírita ideal ou dessa música espírita conceitual. Então, Ronaldo, vamos fazer uma oraçãozinha com você no violão? Acho que já está na hora, né? A gente falou bastante, né? O tempo passa rápido quando a gente Toma uma aguinha antes aí, hein? Toma uma aguinha. Vou tomar sim. Vou precisar aqui que eu sou falador. Água é saúde, meu amigo. O que você vai fazer para nós? Eu vou cantar uma canção, então, que tem esse compromisso doutrinário, que está no meu primeiro álbum Depois da Vida, que se chama Viajores, para a gente começar com uma canção bem mais lentinha, né? E a gente poder entrar nesse universo dessa arte mais sublimada. Deixa eu só ver se está tudo afinadinho aqui, que eu não dei uma checada.
Tá ótimo, tá ótimo. Que bom. Vou tocar uma canção então, que se chama Viajores, que está no meu primeiro álbum, Depois da Vida, e ela tem como inspiração o livro Paulo e Estevão, que fala sobre a saga de Paulo. E, na verdade, ela tem inspiração na saga de Paulo, mas ela também fala um pouco sobre a nossa viagem. Eu sempre falo, eu fiz uma palestra musical com essa canção, Viajores, a Viagem ao Mundo Interior, e eu sempre falo nessa palestra que nós nos descobrimos viajores no mar da nossa existência corpórea, mas também descobrimos que nós somos o barco, precisamos de um veículo. Nós somos os viajores, o espírito, mas precisamos de um barco, somos o veículo. E depois acabamos tendo uma descoberta ainda mais importante. Nós somos o nosso principal destino, porque a viagem mais importante é o nosso mundo interior. Viajores. Com certeza, com certeza. No deserto do meu coração encontrei um caminho e das pedras caídas no chão construí o meu ninho. Sei que você vai me acompanhar. Eu nunca estive sozinho. Ouço a tua voz a me chamar em algum lugar, um destino. Jerusalém, Atenas, Antioquia, Damasco, Corinto, Jope, Roma e além. Jerusalém, Atenas, Antioquia, Damasco, Corinto, Jope, Roma e além. Sei que você vai me acompanhar. Eu nunca estive sozinho. Ouço a tua voz a me chamar em algum lugar, um destino. Jerusalém, Atenas, Antioquia, Damasco, Corinto, Jope, Roma e além. Jerusalém, Atenas, Antioquia, Damasco, Corinto, Jope, Roma e além. Emocionante, emocionante. Essa música é linda, eu gosto muito dela. Sempre ouço aqui em casa. Obrigado, então, obrigado. Eu gosto muito dessa canção também. Eu gosto muito desse teu álbum. Acho que é a Razão Áurea, né? Projeto Razão Áurea, Depois da Vida.
E aí tem um outro que é o mais novo, que é de 2019, Projeto Razão Áurea, Mundo Novo. Eu adoro. Essa música, a tua voz fica muito parecida com uma voz famosa. Do Renato Que Russo. você adora porque você é da família, né? Da família Não, mas Manfredini. não por isso. É porque realmente a tua voz fica muito parecida com a dele. E alguns parentes já ouviram essa música e falaram isso. Então, que bom, né? Que referência Então, bonita que a gente tem. Então, ótimo. Fico realmente mais feliz ainda que haja essa comparação, porque realmente é uma voz que sempre me emocionou muito também. eu sei. Aldo, como a arte influencia o comportamento humano? Como é que a arte influencia? A minha agora eu me senti influenciado e me senti muito, muito legal, assim, porque você tem uma voz linda, né? Além da arte influenciar as nossas emoções, que a gente falou um pouquinho ali atrás, né, Valdir, como é que ela entra nas áreas ali emocionais do cérebro, a arte também tem um poder educativo que não é uma coisa nova que foi descoberta. Quer saber? Desde a Grécia Antiga, desde a Grécia Antiga, os grandes filósofos gregos ali, como Platão, Sócrates, eles já tinham essa informação. E a gente encontra na obra A República, de Platão, onde ele revela ali diálogos de Sócrates com Glauco e outros interlocutores. Eles começam a falar nessa obra, que é uma obra que eu indico, se você não leu ainda, leia, essa obra é magnífica. E aí, daquele jeito que o Sócrates adora falar e educar, né, através dos diálogos, através das perguntas, é muito bacana, muita pergunta, muita reflexão, eles começam a debater ali em algum momento sobre o que seria a cidade ideal, a polis, que eles chamam, né? Como é que seria essa cidade ideal e tal? E como é que seria a civilização dessa cidade ideal? E em algum momento eles começam a perguntar, mas como é que nós vamos educar essas pessoas para realmente, né, serem esses cidadãos dessa cidade ideal? E algum deles fala, então, bom, a gente tem que começar educando pela música. Né? A nossa educação tem que ser feita pela música. Olha que interessante, Valdir. E aí eles começam a refletir sobre isso, ficam em torno desse assunto. Mas como assim? Quem que vai educar pela música? E em determinado momento, o próprio Sócrates diz, não seremos nós os professores que vão educar pela música, nem aqueles que escolhemos para serem os professores, se antes não conhecermos os valores da temperança, né, da força de espírito, do caráter, enfim, e todas as virtudes, né, que são irmãs dessas, porque o que ele está dizendo ali? Ele está dizendo o seguinte, que como é que nós vamos educar pela música alguém, que a gente sabe que essa música ela educa e deseduca, então a gente quer educar pela música as crianças na mais tenra idade, mas quem que vai fazer isso e que música que vai fazer? Aí ele entendeu que se ele não tivesse revestido desses valores, ele não conseguiria ajudar. Então, primeiro ele teria que ser revestido desses valores para depois poder educar pela música, entende? Porque o que é a arte? A arte não é a visão de mundo do artista. Não existe arte sem artista. A arte é uma criação do artista, é sua exteriorização mental ou material, seja o que for, obras, né? Como se fosse pinturas, ou seja o que for, ou com uma música que é mais suave, né, que é mais uma onda sonora, mas ela é a exteriorização, a visão de mundo desse artista. Por isso que quando lá atrás você perguntou, existe arte espírita? A gente podia falar assim, existe espírita? Ah, espírita existe. Então, a arte que esse espírita fizer vai ser uma arte com as suas ideias, com os seus conceitos. Então já começa daí, não existe arte sem o artista. Mas o Sócrates toca num ponto mais nevrálgico. Não seremos nós esses professores, nem aqueles que escolhemos para ser os guardiães, se não tivermos os valores da temperança, da grandeza de alma, da coragem, enfim. Os valores importantes nós temos que desenvolver. Então, se a gente perguntar assim, Aldo, qual que é a melhor arte espírita? A melhor arte espírita é como Sócrates falava, aquela que nós usamos para nós primeiro. Porque senão toda arte que eu fizer, ela será uma arte que não terá esses valores, mesmo que eu tenha o título de ser espírita. Mas se eu ainda não desenvolvi esses valores, ela não terá esses valores. Olha que interessante. Aí alguém vai dizer assim, mas se a gente esperar ter esses valores, a gente não vai fazer nunca, né? Claro, a gente tem que fazer, ir fazendo, e melhorando como cidadão, como pessoa, como espírito, mas a gente tem que entender que se nós não fizermos nenhuma transformação aqui, não é porque eu estou dizendo que a minha música é espírita que ela vai chegar naquele ponto de educar, de soerguer, de emocionar para o bem. Não vai. Porque eu não tenho eles aqui ainda. Então eu preciso primeiro ter. Olha que interessante isso. E o próprio maestro Rossini já diz isso em obras póstumas também. Né? Se eu não tiver, o que eu fizer de arte vai refletir os meus vícios, as minhas dificuldades, os meus desequilíbrios, independente da situação religiosa que eu me coloque. A minha arte vai conseguir continuar refletindo
os meus valores ou a falta deles, certo? Então é assim, a arte tem esse realmente poder de inclusive educar, mas também de deseducar. Como a arte espírita ela tem esse propósito mais nobre, é mais fácil que ela possa educar, possa ser usada na evangelização. Uma arte que não tem esse propósito, ela pode até deseducar. Existem estudos, por exemplo, científicos que mostram que o beat da música tem uma relação muito forte com, às vezes, ao invés de uma emoção equilibrada, começa a haver uma histeria, né? Começa a haver o torpor dos sentidos, uma embriaguez dos sentidos, se o beat da música for muito repetitivo, muito rápido. Então aquela música, ela está te embriagando. Está tirando o poder ali do teu lobo central de tomar decisões mais adequadas, né? Então, e mais coerentes com a moral. E aí você está embriagado de música. Olha que coisa interessante. E as pessoas não entendem o poder disso. Mas eu não vou ficar só na música, não. Embriagado com um filme também muito mal feito, ou feito sem esse propósito, ou com uma peça de teatro que seja dantesca, que não tem esse propósito, com uma dança esquisita, sensualista, que não tem esse propósito. Então, toda a arte vai carregar a nossa visão de mundo. Vamos exteriorizar o que nós temos aqui dentro. Então, o título de espírita não vai nos livrar da nossa arte não poder ser utilizada ou ser utilizada de maneira equivocada. Muito bom, muito bom. Com certeza, existem muitas dificuldades para divulgar a música espírita. O que você fala para mim? As dificuldades na divulgação da arte espírita? Isso. Começam com esse final de texto que eu te falei, né? Começam conosco. Então, começa com o artista espírita. O artista espírita, ele é um espírita artista ainda, ele não entendeu o que é arte espírita, mas ele toca um violão, ele sabe encenar uma peça, então ele quer usar o espaço da casa espírita para mostrar a sua arte. Já começa com esse equívoco, né? Dentro do movimento de arte espírita, nós sabemos que nós usamos a arte para soerguer e auxiliar nos processos de educação da própria doutrina espírita, de transformação que a doutrina espírita tem. Eu vou dar um exemplo meu. Eu não era espírita, quem me transformou, quem está me transformando foi a doutrina espírita. Eu entendendo isso, agora faço tudo o que eu puder com a minha arte para tentar ajudar a doutrina espírita a que esse ensinamento chegue e quebre aquela coisa refratária e chegue mais aos corações, mas usando a arte como ferramenta. Porque eu sei que quem é consoladora é a doutrina espírita. Quando eu começo a acreditar que a minha arte é transformadora, não que ela não seja, tá? Vou fazer aqui umas aspas, mas quando eu começo a acreditar que a minha arte é transformadora, que é essa arte que vai modificar as pessoas, aí eu comecei num processo bem complexo. Eu já estou começando a fazer a conversa. Porque daí a minha arrogância pode tirar a possibilidade de eu usar ela de maneira mais inteligente. Aí eu vou querer fazer o quê como artista? Que a casa me dê um espaço para eu mostrar a minha arte. Olha que interessante. Não que a casa me permita usar o espaço adequado para aquele momento, que eu ajude com a arte naquele momento que é de passe, ou que é de palestra, ou que é de evangelização. É um raciocínio inverso, entende? Aí a gente começa errando nós. E por isso que eu vou falar de nós primeiro para depois falar do movimento espírita, porque senão as pessoas falam, você fala que o movimento é complicado, mas você não... a gente erra muito, nós artistas espíritas erramos muito. Então começando errado, né? E vamos lá na casa espírita e levamos um monte de música que a gente acha que canta bonito, do Roberto Carlos, do Gilberto Gil, enfim, não sabe que tem um site, né, acervoespírita.com.br, que tem 7.000 canções espíritas, e vai lá tocar aquelas que a gente canta bem, que as pessoas conhecem, porque a gente quer aceitação. A gente não quer ajudar as pessoas e auxiliando no que elas vêm buscar na casa espírita naquele horário, naquele momento. A gente quer mostrar a nossa arte quanto nós fazemos bonito ela. Então esse é o primeiro equívoco, ok? Nosso. Então as dificuldades são nossas primeiro. E depois o movimento espírita. Qual que é o equívoco do movimento espírita? Tudo que gera medo nas pessoas faz com que as pessoas não queiram. Então, por exemplo, ela não sabe o que é arte espírita, ela não estudou, ela não conhece aquele artista, então ela prefere não deixar ele fazer nada do que correr o risco de deixar. Até porque um outro veio lá atrás e fez isso, cantou as canções do Roberto Carlos, Gilberto Gil, Caetano Veloso, e não era isso que eles queriam. Enfim, queimou a possibilidade daquele artista mais comprometido doutrinariamente vir lá e fazer um trabalho mais sério, mais doutrinário. Então as dificuldades são essas. A casa espírita, por medo, acaba fechando suas portas, muitas delas, né? As próprias federativas também não têm áreas especializadas, com raras exceções, né? Que tem aí Natal, em Espírito Santo, né? Rio Grande do Norte, Espírito Santo, que são lugares que tem aí, dentro da própria organização, do organograma da casa, tem uma área de arte espírita que cuida desse movimento, que dá uma força para isso, né? Então, as federativas que não têm essas áreas muito bem elaboradas, com gente com conhecimento, acabam fazendo exatamente isso. Inclusive elas usando canções que não deveriam usar, podendo usar canções com essa finalidade, com esse
propósito, com essa intencionalidade, acaba usando errado. E a própria estrutura, por fim, das casas espíritas, que nunca foi concebida pensando em apresentações artísticas. Muitas casas não têm, às vezes, um microfone para o palestrante, o cara tem que falar, né? Ali a capela fazia a palestra dele, porque a casa não tem um microfone, não tem uma caixa de som. Então imagine para fazer uma apresentação de violão ou de teatro, que exige ali uma cortininha, né? E aí a gente vê que não tem uma estrutura casa espírita, inclusive acústica, para que a apresentação seja a contento. Eu sempre digo, as músicas espíritas, elas são tão boas quanto as músicas não espíritas. Mas o que acontece? Como a gente não tem como apresentar elas na qualidade que a indústria fonográfica apresenta, ou que as casas, por exemplo, evangélicas, que tem uma estrutura de palco imensa, som com mesa poderosa, apresentam, a gente sempre vai ficar com aquela coisinha mais miúda, parecendo que aquela coisa né, realmente amadora. E às vezes não é. Às vezes, se você tivesse ali um mínimo de produção dentro da casa espírita, um espaço ou realmente equipamentos que dessem a oportunidade do artista mostrar o seu trabalho, talvez aquilo realmente crescesse ainda mais e as pessoas falam, nossa, que coisa bela, que coisa linda, né? Eu estou ouvindo aqui de graça e tem gente pagando para ver isso num teatro ou em algum lugar. Então é muito legal entender isso, que a gente sofre muito essa carência de equipamento, de ambiente adequado para apresentações artísticas. Mas a gente sabe que mesmo assim nós fazemos, e o artista espírita é muito abnegado mesmo. Ele, né, abre mão de qualquer coisa para poder pegar um carro e ir aqui 2.000 quilômetros e ir numa casa espírita que não tem essa estrutura. Às vezes ele mesmo leva seu equipamento, como eu faço, levo o meu equipamento, invisto no meu equipamento para que as casas espíritas, para que as pessoas que vão até aquele momento, né, que foi anunciado que vai ter uma apresentação espírita, receba uma apresentação com a qualidade que esse público merece. Verdade, verdade. Aldo, você falou em teatro. Você já escreveu texto para teatro e musicou. Fala um pouco para nós disso, e daí eu vou querer que você tome mais um pouquinho de água, cantando uma musiquinha do teatro. Bacana. A peça, ela... Pode falar. Não, pode falar, Valdir. Você ia falar? Então, essa peça foi sucesso, ficou um tempão aqui em cartaz pelo Grupo Fraternidade de Curitiba, né? Como é que é o nome da peça? Eu não Vamos ver se a lembro. tua memória tá boa. Vamos ver se a tua memória tá boa. O pior é que eu lembro, tá aqui, mas eu não consigo lembrar o nome. Botei você numa saia justa agora, né? Botou. Peça tão famosa que eu não lembro o nome. Não, mas é brincadeira, só para testar a sua memória. O nome da peça que eu fiz é infantil, um musical infantil. Chama Escola Goiabeira, né? Não é um musical, na verdade, né? Só musical, mas ela tem sessões musicais, de dança também, de canto, que eu fiz, inclusive, com 7 canções específicas para essa peça infantil, de 1 hora de duração, inclusive, né? Criança não aguenta ficar mais de 20 minutos, você sabe, você é da área, não aguenta ficar mais. As crianças ficavam vendo esses insetos ali, humanos, né? 1 hora com o olhinho arregalado assim, que não saíam de lá, né, Valdir? Ninguém levantava e ninguém saía, porque realmente ela falava de um assunto muito interessante, que é o bullying, tocava nesse assunto do bullying dentro da atividade da escola, enfim. E a gente falava bem pedagogicamente sobre, né, o bullying, inclusive mostrando esses personagens que eram insetos, né? A Joaninha, a Maria Fedida, o Grilo, enfim, o Besouro. Estavam ali esses personagens da escola goiabeira, que é a escola de insetos, mas que se confundia com aqueles personagens da vida comum da escola, né? Que é as turminhas que se formam, o bullying que é feito ali, aquele personagem que é o Caracol na peça, que ele é muito Maria vai com as outras, né? Ele está sofrendo com o bullying, então eu vou fazer parte da gangue que é melhor, mas daí eu me arrependo porque não é a minha natureza, eu estou fazendo bobagem aqui, não sei o que eu estou fazendo aqui, né? E se arrepende. Então é muito bacana essa conversa. Inclusive eu tenho ideias até para trazer essa peça para as escolas, eu ainda não sei como materializar isso, eu já fui convidado para isso, mas é uma coisa que demanda muito tempo, a gente não tem esse tempo, né, Valdir? Nosso trabalho é todo voluntário e a gente não consegue. Mas essa peça tem 7 canções. E eu já escrevi outras esquetes também, baseadas em Jesus no Lar, enfim, esquetes pequenas, né, para participações aí de 15 minutos, 10 minutos, teatro espírita 5 minutos, como tinha aqui em Curitiba, ainda tem. Enfim, eu sempre gostei muito de escrever roteiros para essas peças e dirigir, né? Eu sou aquele diretor tirano que ninguém me aguenta, né? Eles me chamam, depois eles veem que eu sou tirano, que eu sou muito perfeccionista. Eles falam assim, Aldo, some daqui, né? A gente agora já entendeu, pode ir embora que a gente faz. Porque realmente eu sou muito perfeccionista e gosto de fazer as coisas ficarem bonitas, né? Tem esse problema. Isso é um defeito mesmo, né? Mas tem aquela coisa que é o capricho e tem aquela coisa que é o perfeccionismo. Eu estou tentando achar um equilíbrio entre o capricho e o perfeccionismo para não atrapalhar muito o processo. E gosto muito de fazer, sempre que tenho oportunidade faço, mas confesso a você, Valdir, que eu estou muito afastado da área de teatro, até porque agora a gente vive um momento, né, muito diferente. Mas a música ficou bem forte, né, depois da gravação desse último álbum que eu fiz, Mundo Novo.
os convites começaram a vir bastante para fazer apresentações virtuais no Brasil todo, né? E foi uma oportunidade que a gente teve, inclusive, de levar isso para todo o Brasil, que não conhecia meu trabalho. Hoje eu sou conhecido, esse trabalho do Projeto Razão Área é conhecido, né, do sul ao norte do país. E eu sempre recebo convites. Eu acho que se não tivesse a pandemia, se não tivesse essa possibilidade virtual de se apresentar, dificilmente eu ia ter esse trabalho divulgado nessas regiões. Muito dificilmente eu teria, né? Então, o alcance disso, as coisas sempre têm dois lados, né? Tem o lado trágico da pandemia, que é a morte, né, a perda de entes queridos, mas também tem o lado da gente se reinventar e descobrir que a Casa Espírita somos nós. A Casa Espírita não é a parede, né? A Casa Espírita está aqui no nosso coração. A gente pode fazer uma reunião espírita com estudo virtualmente, a gente pode fazer uma apresentação, a gente pode fazer uma conversa como o Valdir está fazendo, ele fazia pessoalmente, né? Agora está fazendo virtualmente e não perde nada isso em valor, em emoção, né, Valdir? Continua com essa mesma emocionalidade, então a gente aprende que dá para fazer. Se você quiser que eu toque uma canção que tem a ver com essa peça, eu posso cantar uma canção que é O Abraço da Esperança, que é uma música que dá para usar nesse momento que nós estamos vivendo agora, para que as pessoas possam sentir esse aconchego, já que é o cantinho do aconchego, e a gente está precisando muito de esperança. E é uma música que narra ali a trajetória da borboleta na peça, onde ela é muito bulinada, né? Sofre muito bullying, porque é um verme, enfim, uma lagarta, e depois ela mostra a sua verdadeira natureza, que estava aqui, mas que ninguém enxergava, ou pouca gente enxergava, né? Ou pouco inseto enxergava, né? E aí ela canta essa música, logo no começo que ela está sofrendo, ela canta O Abraço da Esperança, que é bem emocionante ver ela cantando. E essa música nasceu. Só que essa música nasceu para a peça, mas ela foi para o CD depois da vida, está lá com a Anjo mais forte, assim, baseado no própria dinâmica do CD. O Abraço da Esperança está bem mais forte no CD, mas dá para ouvir também, né? Vou tocar para vocês uma versão mais acústica, né? Que é bonitinha de ouvir. Lembrando sempre que nós temos a possibilidade de ficar até 3 minutos sem ar e a gente sobrevive, 3 dias sem água e a gente ainda sobrevive, 3 semanas sem alimento e a gente pode sobreviver. Mas se a gente ficar 3 segundos sem esperança, a gente já entra no status de morto-vivo. Ninguém consegue sobreviver sem esperança. Um abraço da esperança, sobretudo no momento que estamos vivendo. Haverá um novo tempo em que o sol não vai parar de brilhar. É a luz que já anuncia o fim da agonia a iluminar. Haverá um recomeço para quem sabe em paz esperar. Essa dor que hoje machuca, ao fim da luta vai me transformar. Sinto a esperança me abraçar. Aquilo que se destruiu também se renovará. Para quem acredita, deve haver um mundo bem melhor. Basta querer e haverá. Haverá um novo tempo em que o sol não vai parar de brilhar. É a luz que já anuncia o fim da agonia a iluminar. Haverá um recomeço para quem sabe em paz esperar. Essa dor que hoje machuca, ao fim da luta vai me transformar. Sinto a esperança me abraçar. Aquilo que se destruiu também se renovará. Para
Para quem acredita, deve haver um mundo bem melhor. Basta querer, sinto a esperança me abraçar. Aquilo que se destruiu também se renovará. Para quem acredita, deve haver um mundo bem melhor. Basta querer e haverá. Basta querer e haverá. Saudade, Basta saudade. querer. Eu gostei muito dessa peça, eu assisti todas as vezes, né? Sempre estava junto lá. Você estava junto, né? Você estava sempre ajudando, né, Valdir? Ajudei nos figurinos, né? Então, e Aldo, o movimento da arte espírita, o que você poderia me falar desse movimento? O movimento de arte espírita é pujante, Valdir. Nunca foi tão pujante. Nós não somos os desbravadores, eles já vieram lá atrás e realmente trouxeram, né, aquele primeiro momento, aquele impacto no movimento espírita. Mas agora ele realmente é muito pujante. Em todas as áreas, setores da arte, ele é muito pujante. Eu que tenho a possibilidade e a oportunidade de viajar por todo o Brasil, às vezes por eventos da Abrat, né, para acompanhar os eventos da Abrat, às vezes por convites de amigos que me convidam para fazer algum seminário, alguma oficina, eu tenho acompanhado e tenho visto assim grupos em todos os estados da federação. Todos os estados, dos lugares mais longínquos que a gente pode imaginar. E a gente teve agora, há pouco tempo, Festival Internacional de Música Espírita, né? Elaborado ali pelo pessoal do Acervo Espírita, IDEAC, Estúdio Harmonia, todo mundo se reunindo para fazer o maior encontro de música espírita da galáxia, né? Porque a gente não sabe, pelo menos do mundo com certeza, mas da galáxia também, porque realmente nunca teve um encontro tão grande de música espírita. E o bacana que foi cada lugarzinho mais distante desse país que a gente imagina, né? Distante para nós, porque eles estão perto deles mesmos, né? Sempre usando a distância como nós, como referência, mas os lugares mais remotos que você pode imaginar, estava lá um grupo musical, com uma música doutrinária, com qualidade, né? Se apresentando. Faço até um convite às pessoas que entrem, né, na internet, no YouTube, ali acessando o Acervo Espírita mesmo, que tem todas as apresentações individualizadas, inclusive, ou que vejam lá, né, o Festival Internacional de Arte Espírita, de Música Espírita, que vocês vão ficar impressionados com quanta coisa bonita e diversificada que existe de arte nesse movimento espírita. Mesmo com tudo aquilo que eu falei para você, Valdir, com todas as dificuldades nossas, do movimento, das estruturas, ainda assim a arte espírita vai seguindo e vai realmente ficando cada vez mais pujante. E é tão bom fazer parte desse movimento, nesse momento que a gente está vivendo, né? Vai ser muito bacana, assim, um dia, né, lá no mundo espiritual, a gente lembrar que fez parte desse movimento, dessa corrente do bem, como a gente fala, né, da arte do bem. E a gente fica feliz, né, de poder fazer parte, estar protagonizando também esse momento tão importante. Verdade, verdade. Aldo, eu vou deixar agora esses últimos minutos aí para você falar sobre seus projetos musicais, que já estamos quase chegando ao final do programa, tá? E eu gostaria também daí que você nos desse uma canja atendendo a pedidos. Tá bom, tá bom. A gente dá sim. Na verdade, os projetos musicais, eles são desde 2017, né? Que é o projeto Razão Áurea Depois da Vida, e agora em 2019 o Mundo Novo. São dois projetos musicais que nasceram com a ideia de gravar canções que eu já vinha compondo em encontros de jovens, fora encontros, né, de arte espírita. Isso estava tudo solto e isso foi colocado nesses dois álbuns. E esse material foi todo vinculado à organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. Então tudo que é arrecadado com esses álbuns, desde o começo, é depositado na conta da organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. Então, se você quiser, né, ter acesso a esses dois álbuns digitais, você pode entrar no site do selovirtual.com.br, você vai ter lá acesso aos dois álbuns virtuais e vai poder adquirir essas músicas todas do site, né? Eu fiz um musicard, né, que não tem mais CD, a gente não usa mais fazer CD, então o musicard, que eu inclusive, deixa eu ver se eu tenho aqui perdido, fácil para mostrar para vocês, está aqui, ó. Bem fácil. O musicard é um cartãozinho assim,
bonitinho, ó. Vou colocar mais pertinho para vocês verem. De um material duro, bonito. Mas ele tem um QR Code, né? E as pessoas têm os 2 álbuns do projeto, ó, Depois da Vida e Depois do Mundo Novo. Quando eu vou fazer palestras musicais ou palestras não musicais, que eu também estou fazendo agora, quando a pessoa pede o meu trabalho, eu falo, tá aqui o meu trabalho, é o Musicard. Mas para quem está comprando ele pela internet, no site da selovirtual.com.br, eu estou mandando só as músicas digitais mesmo, porque tem que colocar isso aqui no correio, tem o custo de envio, então eu parei de mandar. Só estou realmente passando para as pessoas que me pedem pessoalmente o Musicard, ok? É uma recordação bacana, você vai entrar no QR Code e ali vai ter o acesso para selo virtual e você vai ter todas as canções, tá bom? Mas eu não estou mais mandando pelo correio, porque tem custo, demorado para chegar. Esses dias eu estava mandando lá para o Pará, para os amigos do Pará que me pediam, eu falei, nossa, demora para chegar, a gente não sabe se vai chegar, tem custo de envio que é alto, né? Então acaba não valendo a pena. Então a música vai ser baixada digitalmente, você vai ter os 2 álbuns, MP3, as músicas são suas para você usar, né? Vai custar aí em torno de R$25 os 2 álbuns, bem barato, e todo esse dinheiro, então, que vier para nós vai ser depositado na conta da organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras, que é um trabalho voluntário, o trabalho espírita sempre é voluntário, ok? A gente trabalha, tem o nosso ganho, e a música a gente faz, né? Ou a arte que a gente faz, sempre ela tem um propósito mais nobre. No meu caso, a Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. Eu estou em vias de gravar um álbum infantil que não tem a intencionalidade de ser espírita, é um álbum pedagógico realmente para educação infantil, vai ficar disponibilizado na internet. E esse pode ser usado para evangelização, vai falar de temas bacanas, como gentileza, como cooperação, enfim. Né? Mas não necessariamente ele vai ser espírita, eu quero ter um pouco mais de liberdade com ele, fazer um trabalho de site, enfim, outros processos, então eu não vou vincular ele como um título de trabalho espírita, mas vai ser feito por um espírita, vai poder ser usado também, né? Em qualquer lugar, ser cantado por todos. Então esses são os 2 trabalhos e o próximo que eu vou fazer, e ainda tenho o projeto de fazer mais um CD meu, cantando músicas minhas e do movimento espírita, mas daí mais voz, violão, que é um 4º trabalho que eu estou querendo fazer depois do infantil, vai ter esse 4º trabalho, mas ele ainda está bem distante. Mas já está bem delineado já o que eu vou fazer, e não vai ser um trabalho assim pop rock, que nem eu fiz, vai ser uma música mais tranquila, mais acalentadora, já que nós estamos falando do Cantinho do Aconchego, mais aconchegante, mais gostosa de ouvir, só voz, violão, cantando músicas minhas e de canções de outros compositores espíritas que eu amo, né? Que tem tanto compositor espírita bacana no movimento espírita que vale a pena a gente também cantar ou interpretar essas canções da nossa maneira. E aí você vem apresentar algumas dessas músicas aqui no Cantinho, né? Com certeza, sempre, né? Sempre. E daí, de preferência, pessoalmente, para poder lhe dar um abraço, sem máscara, né? Com bastante aconchego mesmo. Então, que bom. Uma desculpa para visitar o amigo. Com certeza, você sabe que eu adoro receber e faço questão da tua visita e da visita dos amigos. Tá? Pode ter certeza disso. A gente sabe. Vai ser sempre um prazer. Por favor, então, vamos ouvir a derradeira e depois eu volto. Qual que é a derradeira? O Bosque, né? A música do Bosque. O Bosque, a Recanto Lins, né? Recanto Lins, isso. Agora, há poucos dias, teve um encontro de jovens chamado Enju Lins, né? Que é Encontro de Juventude Lins de Vasconcelos, que foi feito com a temática ali, com o Lins de Vasconcelos, que tem uma relação muito forte com a juventude espírita no Brasil. Foi eleito ali o patrono da juventude espírita no primeiro encontro de juventudes e mocidades do Brasil, né? Que existiu. Ele ajudou muito com esforços, com dinheiro, com tudo, então ele foi reconhecido por isso. E tinha uma música que chamava O Bosque da Paz, e eu acabei intitulando Recanto Lins, quando eu fui gravar a música e fui registrar, porque eu queria fazer essa homenagem ao Lins por esse reconhecimento que as mocidades tinham por ele, já que a música foi composta dentro de um encontro de juventude espírita, eu rebatizei ela de Recanto Lins. Mas muita gente conhece como No Bosque da Paz. O importante é você entender a música e que ela possa te tocar. O título dela é o menos importante. Vamos lá então. E obrigado desde já, Valdir, que ela valha como uma prece de encerramento, né? E obrigado por essa oportunidade e um grande abraço aos amigos aí que nos acompanharam. A Rádio Espírita do Paraná, a Rádio Televisão Espírita do Paraná, fica sempre à tua disposição. E o Cantinho do Aconchego também. Recanto Lins, vamos lá. Quando eu cheguei, tudo era incerto, ainda não estava aberto
tentando disfarçar, evitei o teu olhar, mas ali naquela hora, um abraço sem demora veio me acalentar. Bom ver você chegar aqui no bosque da paz. O amor me faz a certeza em meio à natureza aqui no bosque da paz. O amor me faz fortaleza, teu canto é só beleza. No olhar de uma criança vi o brilho da esperança, sublime emoção tomou meu coração. Ante o sol de um novo dia, uma nova melodia trouxe a revelação. Me olhei em meu irmão, espelho meu, diga-me quem sou eu, diga quem somos nós, ouçamos sua voz. Espelho meu, diga-me quem sou eu, diga quem somos nós, ouçamos sua voz. La da 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 da, la da 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 da, la da la da da, la da la da da, la da 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 da, la da 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 da, la da la da da, la da 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 da. Aqui no bosque da paz, o amor me traz a certeza em meio à natureza. Aqui no bosque da paz, o amor me faz fortaleza, teu canto é só beleza. Espelho meu, diga-me quem sou eu, diga quem somos nós, ouçamos sua voz. Espelho meu, diga-me quem sou eu, diga quem somos nós, ouçamos sua voz. Diga quem somos nós, quem somos nós. Especial para o meu amigo Rodney, esposa que adora essa canção. Um grande abraço a todos. Então, muito obrigado. A presença foi fora de série. Adoramos. Tenho certeza que todos que virem o programa vão adorar. Você é um artista de primeira, né? E eu quero agradecer a todas as nossos web ouvintes, né? Que estiveram conosco até agora, né? O nosso muito obrigado e que continuem se cuidando, lavando as mãos, né? E evitando sair de casa. Mesmo agora com a vacina, é bom sempre tomar um cuidadinho aí que faz parte de nós, né? Esse cuidado. Não é mais de... A prudência é uma virtude, né? A prudência é uma virtude. Tá? Muito obrigado e até o próximo cantinho. Um abraço e um beijo a todos. Um beijo a todos.